Voltando com os awards, e vamos agora falar da melhor animação de 2022. Os nossos candidatos aqui são o Sama Ranking, Kaguya-sama terceira temporada, Cyberpunk, Chainsaw Man e Mob Psycho terceira temporada. Vamos começar de baixo pra cima, como sempre. Vamos falar de Mob. Uma aula que o Studio Bones dá, o projeto queridinho deles. E eu acho que não tem outros projetos que a Bones está tratando tão bem, ou pelo menos estava tratando tão bem ultimamente, né? Eles estavam fazendo bastante coisa, mas num calibre desse alto nível, não tem outra coisa. O gato concorda aqui. O gato concorda. Tá difícil, gato. São 5 jurados, então, nesses awards. Pois é. Mas Mob, eu tenho que dar os méritos, principalmente pro diretor, o chefe, que agora é diretor-chefe, né? O Yuzuru Tachikawa, acho que é esse o nome dele. Que tá desde a primeira temporada. E o cara, mano, ele conhece Mob como ninguém, conhece um monte de gente foda pra chamar pra Mob. E tem um cuidado pra Mob em fazer tudo em 2D, com animação digital à mão, mas sempre mantendo esse estilo mais tradicional. Que puta que pariu, cara. É sempre uma cena mais linda que a outra. Ainda mais com as cenas do... que eles tentam dar muito character acting pra fazer os personagens serem muito vivos, mesmo com essa cara de batata do design do ano, que eu acho maravilhoso. Dá uma singularidade, uma qualidade na animação de Mob que é muito intensa. Eu acho que se a gente pegar só a animação bruta, eu acho que Mob já seria o favorito direto por todo esse cuidado que ele tem com a animação, com o estilo tradicional, com esse estilo visual do Oni e todas as sequências dele que são insanas. Não tem um episódio de Mob abaixo da média. Sim. Engraçado também, como você falou, o character design ele é um pouco mais simples, ele torna um pouco mais simples os traços, porém ele dá muitas camadas de tons dentro da própria expressão de cada personagem, como ele torna esse simples extremamente complexo, como ele vai escovando e vai fazendo tudo se tornar mais rico por detalhes, né? Seja por personagem, seja por background, seja por todo aspecto de animação em si, né? É muito bom e eles usam isso pro bem deles, né? Porque quando eles precisam simplificar para melhorar a interpolação de movimento, eles conseguem. E ainda mantém uma fluidez absurda de produção. E, felizmente, extremamente consistente do começo ao fim. As 3 temporadas de Mob é um show de animação, cara. E essa daqui não foi diferente. E ainda realmente é um dos poucos animes que a gente vê assim um projeto suave, porque quando saiu ele já tava todo pronto. Coisa que é extremamente raro hoje em dia. Sim, pois é. E Chainsaw, o nosso cinema dos animes, cara. Quem quer pegar pra falar? Esse é o teu. Vai lá, Igor. Então, o Menino Hanandan, em questão de animação, Pô, a direção de fotografia é sacanagem. Lindo, maravilhoso, fantástico. O que ele consegue fazer com os enquadramentos pra te dar noção de espaço e tempo também é fantástico. Então ele tem uma perspectiva realista, ele consegue trabalhar isso muito bem em primeiro plano, até dentro de um contexto bem complicado, com muitos elementos sobrenaturais, então ele consegue correlacionar isso bem visualmente, te apresentar isso de maneira a você não criar um vale da estranheza nem nada do gênero. O CG dele, que ele utiliza nos momentos principais de porradaria, ele não é tão consistente porque em alguns momentos você sente falta, principalmente na coreografia, na hora de apresentar. Então você tem momentos que são melhores, momentos que não são tão bons. Mas esse é um elemento que, quando tu pega pra ver o que ele apresenta pra você, é fantástico. Mas é um ponto que a gente coloca assim como não tão consistente ou não no nível tão absurdo quanto os concorrentes, justamente por conta dessa perspectiva que ele quebra um pouquinho a imersão por conta da coreografia limitada. Diferente de um 2D que tu consegue lançar uma porrada de efeito em cima e fazer uma luta lá Hunter x Hunter, Naruto, Bleach, sabe? Então ali ele não tem tantos elementos em cima, até pela própria estética realista, e junto com o CG, ele acaba que não agrega tanto nas batalhas para tornarem elas épicas, incríveis e coisas de outro mundo. Elas são muito calcadas de uma maneira realista, e acaba que isso denota um pouquinho o CG, mesmo que ele seja bom, ele não é tão fantástico ou não é tão incrível quanto ele poderia ser.
Mas assim, tirando essa parte do CG, toda a ideia dele de fotografia é fantástico, a forma como ele introduz a cena, as próprias ideias de transições, as sequências das próprias cenas. Eu lembro das cenas do arco do hotel, que a forma como era sequenciado era muito inteligente, então a ideia de realismo funcionava muito bem. E dentro desse aspecto, a animação também era muito... Ela conseguia dar um andamento interessante para as cenas e conseguia trazer impacto. Então não era só animação pela animação, mas ela tinha um valor no meio dessa fluidez toda e no meio desse detalhamento que ele tem. Mas é aquela coisa, quando tu trabalha com uma obra mais realista, com uma perspectiva mais realista, o que se destaca mesmo é a fotografia, e ele consegue trazer isso em muitos momentos. E é aquela coisa, o enquadramento, ou cenas, são sequências que valem e que transmitem muita coisa. Então não é só o 2D, a qualidade de animação per se, mas também o que ele transmite com aquilo, o que ele consegue transparecer para o espectador. E nisso, de fato, ele é um diferencial dentro da própria ideia, além do diferencial em si, que é uma característica de animação que a gente não vê tanto, principalmente para animes do gênero. A gente vê mais para Slice of Life, mas para Battle Shonen e que Randandan é algo extremamente raro. E eu acho que o principal, mais difícil, né? É o fato de que ele é um estilo diferente. Acho que até a gente pegou 5 candidatos que tem, querendo ou não, um estilo de animação diferente de si. Isso que vai ser bem interessante da discussão, que a gente vai ver que cada um realmente fez e não só quem saiu melhor, porque os 5 aqui são muito top tier. Sim. E o Chainsaw, ele é pretensioso nisso, né? No aspecto realista que ele quer passar, no aspecto cinematográfico. Ele tenta ser um realista muito mais cru do que, sei lá, quando a Kyoto Animation quer fazer um anime mais realista nesse sentido. Você pega, por exemplo, Violet, que ainda tem aquele tom de fantasia, tem aquela coloração mais alegre, de uma realidade mais brilhante, vamos dizer assim. Chainsaw quer fazer uma realidade só com uma expressão mais suja disso, né? Então é bem interessante, é bem difícil o que eles tentaram fazer e conseguiram fazer de um saldo extremamente positivo. Do outro lado aqui também do espectro de visceralidade, temos Cyberpunk, né? Onde a gente tem um contraste da sujeira e do neon a todo momento aqui, porque você tem esse mundo de cyberpunk, onde tudo é muito colorido, onde tem tudo muita cor, mas ainda assim você tem muito da violência, muito do gore também expressado através disso. Ele faz um mix de ideias e ele é muito criativo e muito competente nisso. Desde a apresentação visual das cores desse mundo, dos personagens, dos arquétipos deles, como essa mistura se conecta muito bem, como ela se conversa muito bem. Você tem as cores fortes que contrastam com a violência, que contrastam com alguns tons mais secos e mais trágicos que denotam nas cenas, e isso daí conecta muito bem também na expressão artística da obra. E ele dá um show de ideias que são diferentes, que são distintas e que conseguem se conectar pelo brilhantismo da produção e pela competência técnica absurda. Sem contar que cada cenário, cada momento aqui é literalmente uma fotografia, uma obra de arte, um quadro que você pode colocar na parede de tão bem finalizado e tão coeso que é a produção de Cyberpunk. Isso se reflete também na animação, na forma da expressão artística que eles fazem aqui, e como também eles são muito criativos em fazer as lutas, em fazer as sequências de ação, e elas não devem nada dentro dessa interpolação de movimento que flui muito bem, que respeita muito bem essa pegada artística dele, e é um show visual. Audiovisual também, mas o áudio aqui a gente não vai contar nessa categoria. Mas Cyberpunk é uma experimentação muito diferente e muito assertiva do que eles querem fazer. O próprio Imaishi, ele falou sobre a questão do Cyberpunk, porque é algo totalmente diferente pra Trigger, né? Ela já trabalhou com... Ela tem uma identidade própria, mas só que é uma identidade própria que você teria que colocar também dentro dessa visceralidade do mundo. Então, dentro desse aspecto, eles tiveram bastante mudanças com relação à forma da própria produção e utilização de elementos que eles nunca tinham utilizados, né? Então, o próprio exemplo que ele deu com relação a isso foi o filtro neon que eles colocam ali nos personagens, né? E sempre tem uma cor característica para cada um dos personagens, para o contexto, para o momento, a própria escolha de iluminação.
é algo que eles não haviam trabalhado ainda e foi um recurso novo que eles utilizaram dentro da produção. Então, dentro dessa ideia de uma obra como o Cyberpunk ser totalmente diferente, ser uma adaptação, e eles têm que seguir uma cartilha com relação ao script, dentro da parte da produção da animação, eles também tiveram essas mudanças por conta de uma identidade, uma própria estética do mundo que tem do Cyberpunk, para eles conseguirem transparecer isso do que se imagina dentro da base de um jogo para uma animação e, obviamente, mantendo a estética, a ideia que a Trigger tem. Então, essa característica não vai deixar de existir por conta da adaptação. Então, foi um balanço nesse sentido, que também qualifica e demonstra como foi mais difícil trabalhar como um Cyberpunk do que nas outras obras que eles trabalharam anteriormente. E até a própria escolha, né? Porque aqui a gente tem uma quase que uma trindade, né? Então, o Yoshinari, o Imaishi, eles juntos trabalhando ali, fizeram bastante diferença. O próprio Yoshinari, coitado, cara. O cara fez tudo, ele fez character design, ele foi chefe de direção de animação. E ele também, no próprio documentário da Netflix, né? Não documentário, o vídeo, que ele também fez a parte das explosões. Então, tipo, o cara fez tudo, pô. Fez um pouquinho de cada coisa. E no final juntou e se tornou um projeto como o Cyberpunk. Então, tem esse agregativo de, além da qualidade, a capacidade técnica dos profissionais que estavam envolvidos, para tamanha qualidade que foi entregue e como eles conseguiram fazer isso tão bem com as restrições que eles tinham. Uhum. Um que não é muito restritivo e dá muita liberdade para expressão artística aqui é Kaguya, né? Kaguya, a gente sempre brincou que o Shinichi Omata, ele sempre foi um cara muito criativo em expressar questões artísticas e criar cada momento como um próprio momento único ali, até na forma de direção, na forma da criação da arte do momento. É uma obra que ainda se mantém com essa característica e evolui isso para outros aspectos, outras sketches. Ele é muito multidisciplinar nisso. Então ele precisa montar um momento que vai dar um tom mais de ação para a obra. Ele vai lá e muda o aspecto artístico para isso. Ou ele vai fazer sketches que realmente se comprometem a entregar alguma experiência visual através disso, como, por exemplo, a brincadeira que ele tornou um momento ali como uma referência de Resident Evil, mudando a câmera, fazendo todas as referências visuais para esse easter egg funcionar bem. E assim como tantos outros momentos de Kaguya, ele sempre se comprometia para fazer isso para a sketch, para o momento, para expressar alguma singularidade daquela situação e mudar a questão artística para fazer isso. E ainda assim, numa fluidez de animação extremamente competente, extremamente bem feita, que quando eles se comprometem a mudar a arte, tudo muda e muda com uma característica muito positiva para tudo, sabe? É sempre muito bem produzido, é muito bem equalizado para fazer a animação não romper ou tentar alguma coisa diferente e acabar ficando esquisito. Não, eles sabem o que estão fazendo, eles testam muita coisa e geralmente é muito positivo para isso, né? Sim, claro que em muitos momentos fica muito mais em conta da direção do que a própria animação em si, porque a animação em Kaguya, assim, diferente de Mob, porque Mob usa pra tudo, mas assim como Mob também usa pra fazer expressões de personagem e tornar os momentos mais reais, muito mais intensos através da expressão desses personagens, e eles fazem isso muito bem. É uma produção de altíssima qualidade e é muito assertiva nisso também. Bem, Osama Rankin, alguém quer falar? Não, acho que a única coisa que eu gostaria de saltar em Osama Rankin é que ele foi um verdadeiro parque experimental para muita gente. Querendo ou não, no primeiro trabalho do diretor como diretor principal, tinha muito cara com muito potencial fazendo uns testes aqui em Osama Rankin, como foi o caso do Shota Gosozono, que ele fez episódios que usava muito cenário em 3D e os personagens eram às vezes usados em modelo 3D para criar profundidade, coisa que ele inclusive testou em Chainsaw Man também. E, toda essa ideia experimental de Osama Rankin para
a animação em si eu acho muito interessante, porque diferente de outros casos, tipo o Hikari no O, por exemplo, que tá saindo essa temporada agora e, meu Deus amado, o Summer Rank, ele não é nada agressivo aos olhos, ele é tudo muito harmônico. Muito até porque esse estilo de character design mais cartunesco funciona muito bem pra ele, mas ele também se aproveita pra deixar tudo numa unidade muito certa. Então, sei lá, o episódio 7, se eu não me engano, que usa bastante cenário 3D, ele não é agressivo, pelo contrário, ele é extremamente imersivo e interessante por conta da forma como eles fazem essa montagem. E todo esse trabalho de animação, de testes que eles fazem, principalmente em lutas, cara, é realmente de outro mundo. Acho que um dos maiores méritos de Osama Rank é justamente como ele é experimental, assim como alguns aqui, tipo Chainsaw Man, Cyberpunk são, mas numa outra vertente, para ideias de outros animadores que têm a sua estética, que querem apresentá-las e nem sempre têm oportunidade no episódio. Então, pô, aqui é um exemplo de como dá pra fazer e fazer perfeitamente. Você falou uma coisa também que eu acho que dessa lista, ele é o que mais acertou. Usar 2D e 3D junto. É muito harmônico o que eles fazem aqui. E era até a brincadeira da vez quando a gente viu o episódio. Nossa, tem 3D ou não tem 3D? Não sei. O negócio tá tão... tá tão simbiótico que eu não sei quando é 2D ou 3D. A cena do Boji cozinhando, né? Que a gente... deu muitos créditos àquele momento que ele conseguiu criar todo um cenário 3D e você não percebia. Que inclusive é o mesmo cara que fez aquele episódio 8 de Chainsaw Man da Meno Bêbada. Episódio maravilhoso, inclusive. Nossa, é muito bom, cara. É muito bom. Mas lá ele não usou 3D como em Osama Ranking, né? Ele usou, na real. Ele usou até usou também? a perspectiva em primeira pessoa. Justamente porque ele é muito desse estilo, ele gosta de brincar muito com o cenário 3D. Caraca, cara bom, velho. Cara é bom pra cacete. Que cara eu acho bom. que o Osama Ranking é justamente o exemplo de... É porque no caso do Chainsaw Man, ele tem um, entre aspas, pequeno problema, um limitador, melhor dizendo, que é o fato de que tudo é muito unitário pra ficar nessa estética ultra realista. Sim. O que, sim, é a escolha dele, mas querendo ou não, dá essa pouca liberdade pros animadores ou pra estilos diferentes. Diferente do Osama Ranking, que dá pra fazer isso várias vezes e todas as vezes ficam, no mínimo, muito boas. Verdade. Cara, lista pesada disso daqui, hein? Lista difícil. É interessante. É uma lista, pô, difícil escolher quem que eu votaria aqui. Eu acho que, assim, sei lá, de todos aqui, o mais difícil, ou pelo menos a pretensão maior, foi em Chainsaw por tentar fazer muito desse realismo, mas ele também não... Ele não se compromete 100% a isso, e como você falou, né? Às vezes ele trunca a possibilidade da própria animação, porque a gente não tá num filme, né? Poxa, não sei quem... Vocês já têm aí algum voto carimbado? Eu ainda tô indeciso. Mob. Mob? Pra Cara, mim é Mob. É o tempo todo. É tudo. Cyberpunk, todos, sim, eles têm uma puta estética, eles são muito bem feitos, mas Mob é o tempo todo fluido. E não só o tempo todo fluido, ele é o tempo... Essa fluidez é condizente com o momento ou o gênero que ele tá fazendo. Seja ação, seja slice of life, seja terror, seja até um leve momento de romance do Mob. Cara, é tudo muito bem feito, tudo muito grandioso. Porque qual que é o negócio? O Cyberpunk, ele tem tanta estética, mas tanta estética, que quando você pega alguns enquadramentos, não é a fluidez da animação que faz a diferença. É tipo um take aberto de um determinado momento e aquele momento já te agrega um impacto. Uhum. Só que, obviamente, ele tem excelentes momentos de ação, porque a obra é sobre isso. Uhum. Mas eu vejo que o Mob, ele é inteiramente sobre a animação. Então, o tanto de formas que ele tem diferentes de apresentar é um elemento que o próprio Kaguya tem. Mas só que o Kaguya, quando ele faz esse mesmo aspecto, ele não precisa tanto de uma fluidez da animação para apresentar isso visualmente. É mais por conta da brincadeira da montagem visual, da estética que ele utiliza naquele momento. Sim. O Mob, pra mim, ele é a junção do que ele tem, por estrutura, pela narrativa, a junção perfeita, que é o elemento de Kaguya, de você brincar com a sua montagem visual e apresentar diferentes montagens,
e corroborando isso com a qualidade de animação que ele tem nos momentos de ação que é o que Cyberpunk tem. Então, tipo, ele tá numa situação muito favorável pra ele conseguir mostrar e fazer os lendários Sakugás. E ele se utiliza muito bem disso. E como ele faz tão bem isso, eu acho que, tipo... É aquela situação que às vezes eu falo, pô, a categoria é feita pra determinado anime. A categoria privilegia determinado anime. Enquanto pra Cyberpunk eu vejo muito mais uma questão de estética, da parte da direção, do detalhamento visual, eu vejo que pela animação, e aí, englobando também mais esse aspecto, mas aí pegando muito mais no aspecto da fluidez, das montagens, da interpolação, aí pra mim é mob ou cyberpunk. Mas só que a forma como o mob foi estruturado e o que ele te propõe de narrativa fica mais fácil pra ele. Justo. Mob, ele pega o melhor de muitos mundos aqui e ele concatena tudo isso. Ok. Eu tô com o mob também. O que mob faz é completamente além. É completamente além. Faz sentido. Assim, todas as temporadas. Todas Sim. as lutas. É muito consistente tudo isso. Sim. Ele tem um pouco de todos aqui e ele é excelente nisso. É fantástico, cara. Fantástico. O mob realmente tá aí. Melhor animação. Coisa, se eu pegar, pô, coloca qual que é a melhor direção pra você? Pô, Kaguya-sama. Kaguya-sama pra mim. Pessoalmente, estética, visual, apresentação de mundo visualmente. Cyberpunk. Animação, mob. Sabe? Faz sentido. Bacana. Bem, já que nem tudo são flores, por que não agora falar das piores animações? Onde o nosso candidato tá forte, cara. Tá forte aqui, ó. Temos Churrascão no Harém, temos Oriente, temos Tate no Yusha 2, Ruby Ice Kingdom, e é tanta gente que eu vou ter que fazer 2 cards aqui. E temos aqui Chute, Hoshino Samidare e o Zaki-chan. Cara, é forte. Já vou colocar uma situação aqui, tá? O Shumatsu no Harém é o mesmo do Simpson. Entra, coloca o chapéu, tira o chapéu e vai embora. É isso. Ele só tá aí pra aparecer. Ele só tá aí pra entrar, colocar o chapéu, tirar o chapéu e ir embora. Porque ele não vai disputar, irmão. Ele nem vai disputar. Já aviso com antecedência. Ele não vai disputar. Eu acho que assim, quem entra, coloca o chapéu, toma pelo menos um copo d'água e sai, é Tate no Yusha. Porque o resto também, cara, é muito forte. É Oriente, é Ruby. Tu tá querendo comparar o anime que, pô, ele pelo menos acerta o sec-sec dele, que é o Shumatsu no Harém. Ele faz o sec-sec dele. Ele não acerta, eu não consigo ver. Reclama com a corte, vai. Reclama com a versão que você pegou, Renan. Vai lá reclamar com a corte. Mas ele acerta lá o sec-sec dele. A gente tá falando de disputar com um anime que não acerta o ciclo de caminhada. Aí não dá. Faz sentido. Aí virou zaralho. Mas aí qual deles você tá falando aí? Porque é muito são. Eu deixei aberto. Porque tem vários. Pois é. Um que eu já quero também já meio que jogar a carta fora do baralho, que é Oriente, porque a gente assistiu um pouco. É um Battle Shonen de péssima qualidade em vários aspectos. Mas, cara, ele não comete gafes tão estrandalhosas quanto outros animes que a gente tem aqui na lista. Sabe qual é o negócio, Thunder? É que nem quando a gente faz lista, reanalisa a lista do ano passado. Pô, isso aqui tá muito ruim. Mas comparado ao que a gente tem hoje, eu acho que eu até prefiro, sei lá, Big Order, Quality Accord do que dessas merdas. Não, porque o Oriente, ele é muito ruim. Ele é um grande sinônimo de incompetência em fazer um Battle Shonen. Ele não tem coreografia, ele não tem direção, ele não tem coloração direita, as cores são muito ruins e mal encaixadas. Então, cara, esse é um anime que se fosse aí uns anos atrás, eu veria ele, mesmo com um episódio só, ele é um concorrente muito forte. Sim. Só que a segunda tabela que você tem, eu acho que ela é muito mais forte. Porque ela já tem 2 pedradas, que é Chute e Hoshino Samidare, pô. Pô, cara, eu tô quase arrancando o Oriente, Tata e Churrasco e fazendo um card só com... então. Com Chute, Hoshi,
O Zack e o Ruby Icewind, porque... Cara, o Ruby Icewind, já até me adiantando aqui, ele não entra. Por quê? Tem um ou outro sacugueiro na Shaft que tá preso no porão e aquele cara ainda tá tentando trabalhar. Ele tá fazendo o melhor dele. O time já era, tá tudo derruindo. Ele tá lá, tipo, jogando um regador de jardim, apagando um incêndio de um prédio de 30 andares. Mas ele tá lá tentando fazer o dele, cara. Ele tá tentando. Então, o caso do Ruby é literalmente, pô, ele é inconstante, porque querendo ou não, ele tem um Sakuguin ou outro. Por isso que ele não vai ser a disputa final. Mas ele comete todos os erros que eu já citei, além dos do Igor de, pô, e esse ciclo de caminhada aí, irmão? E essa luta aí que tá sendo enquadrada na parede da cidade, porque sim, pô. Não, Rafa, isso errou. O único enquadramento possível pra ele é o artigo 157, roubando minha sanidade. Não, esse também. Não, pra mim, o Ruby Icewind foi latrocínio. Ele me roubou e me matou depois. Caralho. Ele é muito forte também, mas vai, ao mérito dos 3 animadores que devem estar presos no porão da Shaft, eu acho que é justo a gente só deixar citado aqui. Na verdade, tipo, aquele negócio, né, cara? Talvez ainda tenha esses 2, 3 caras no porão da Shaft, beleza. Mas é difícil, cara, é difícil. Porque o negócio foi muito ruim também, ele escalonou no nível da porcariada da produção dele, cara. Porque, desse primeiro card aqui, eu acho que o pico mais alto de erro foi de Ruby. Foi. Não, é isso que eu tô falando, Tô. Se não fosse essa inconstância pelo lado positivo, com certeza tirava ele. Ok. Eu com certeza modificava ele, mas por conta dessa inconstância, parabéns. Você tem alguma cena decente, diferente de chute. Então, aí o a gente anime já... que não acerta o desenho do campo. O anime que não acerta onde fica a trave. O anime que não acerta nem o futebol, não acerta nem o esporte que ele tá jogando. E não dá. Aí, virou Zara. Cara, chute é uma não animação, cara. Não dá. Não, ele é o antagonista. Ele é o antagonista da animação. Porra, que isso, cara? É o anti-animação 2. É o 2, porque o 1 é o ciclo de caminhada de Zack-chan. O anti-animação 2 é chute, pô. Pô, mas se chama chute, o cara não chuta. Mas essa temporada de Uzaki, cara, eu assisti, dublado, inclusive, que é a melhor forma de você ver Uzaki. Tá fantástica a dublagem. Mas nessa temporada, eles não tiveram mais problema com o ciclo de caminhada. Por quê? Porque o personagem não se mexe mais. Ele resolveu isso. Você não precisa se preocupar com o ciclo de caminhada se o personagem tá parado em penny shot. Em um PNG, Sim. Ou melhor dizendo, PNG não. Porque eles foram além. Eles roubaram a ideia de Eurocamp e não apenas pegaram foto do Google Imagens. Eles tiraram foto do lugar e usaram as fotos com filtro merda na composição do cenário. Resolvido. Genial. É o otário do pessoal de Bunny Gear que desenhava. Exatamente. Vai ficar foto e joga filtro. Vai ficar gastando. Mano, eu ouvi falar que VN tirava foto antigamente. Vamos testar isso aí nessa série? Bora. Os caras literalmente faziam isso. Porque o Takeuchi vai desenhar o cenário pro Naso. Tira a foto lá, Naso, seu corno. Falaram que vai naquela ilha lá, como é que tira 37 fotos pra gente usar em cenário? Pô. Vai lá, Summertime. Summertime agora tá chorando em posição fetal. Olha, pelo menos alguém foi tirar foto. Alguém foi no resort de termas tirar foto. Não simplesmente abriram o Google Imagens e tiraram um print da tela. Eu não duvido que fizeram isso. Eu não duvido que eles roubaram as fotos de alguém. Eles tiraram, né? O principal, né? Eles tiraram que o Eurocamp não tirou. Verdade, já tem um mérito, Tem um mérito, né? Tem um trabalho envolvido, né? Pois é. Mas a gente tem um Megazord aqui, cara. A gente tem um Exódia. Eu ia falar que tudo isso que a gente citou até agora não dá 10% do vencedor dessa categoria. Porque o Shino Samidare, ele pega tudo isso e fala, consigo fazer pior. É tipo Plotland. Eu consigo piorar a animação de alguma forma. E ele faz. Cara, Hoshino Samidare, ele erra no que ele nem tava tentando. Exatamente. Hoshino Samidare é arte. É arte. É arte abstrata. Porque incomoda? Que tortura é um estilo de arte. Tortura chinesa é um estilo de arte. Então saiu o Hoshino Samidare um teste. Cara, eu achei incrível
como eles conseguiram errar em absolutamente tudo que remete à produção de Roshi. É incrível. Cara, é só erro. Eu não vejo um acerto. É uma coisa horrorosa. É coloração, é cenário, é storyboard, é character design, é textura, sombreamento, cara, é tudo. Thunder, olha essa imagem que a gente tá usando. Tudo isso aqui já tem coisa errada, irmão. E essa imagem é uma das melhores que eu consegui achar, tá? Pois é, e ela já... só essa imagem já bate o que a gente falou de tudo, de chute, de Uzaki, aí, ó, maravilhoso. Pois Pô, é, essa cara. imagem tá linda, tá? Tá linda. Não, tá lindo. Não, Tá você não lindo. quer ver você não quer ver a cena de ação com um peixe do primeiro episódio, cara. Você não quer. Mitsulize. Pô, eu acho que Tsulise... Não ganha. Não ganha. mano. Não ganha. Mas ele olhou e falou, pô, dá pra fazer, mas não é a mesma É um bom coisa. prato de entrada. Não, é um mas passo Tsunlise compete com chute. Compete com chute. Com Roshi não dá, cara. Porque é aquele não negócio. Não é apenas errar. O problema é incomodar. Ele não faz apenas uma cena errada. Ele faz uma cena que te incomoda. Tem alguma coisa ali que sempre tá batendo um martelinho na tua cabeça e fala, cara, tem alguma coisa errada nessa cena. Ou é a O coloração... PNG do monstro balançando com aquele filtro horroroso do estúdio NASCAR. Eu não sei qual é o fetiche deles por essa merda desse filtro, que é horrível em todos os animes. É Angomoa, é o Hoshino Samidare. Eu acho que só não teve Ed Invaded porque o Yaoki segurou todo mundo. Porque senão ia ter. Porra, ele deu uma porrada na galera lá, cara, porque não dava. Mas o Hoshino Samidare, ele é incrível porque a todo momento ele tá te incomodando. A todo momento ele tem uma cena, não é só bugada, não é só, caralho, isso daqui é engraçado de bugado. Incomoda. Ele te tira da obra. Ele fala, você não vai assistir esse negócio. Mas a arte é feita pra incomodar, pô. É pra te tirar da zona de conforto. Pô, e é por conta dessa frase que o meu voto vai pra ele, pô, meus parabéns, você me incomodou tanto que eu tinha a pior coisa que eu vi esse ano e eu vi um episódio seu. Rafa, me tirou tanto da zona de conforto que eu fui parar no Japão mesmo, né? Tipo isso. Eu saí de casa e fui parar na favela porque me tirou da zona de conforto e me mandou pra zona de confronto. Anime desgraçado. Cara, isso é uma aberração. E parabéns, cara. Não tem ninguém que consegue ganhar de Roshi no Samidare esse ano, cara. Não tem como. Dito isso, vocês votam em Roshi, eu vou votar em chute porque eu não aceito o cara errar a trave. Eu desenhando com 2 anos de idade não errei a trave. Mas aí, 2 anos de idade. 2 anos. Igor, pensa no seguinte, quando no pôster de divulgação desse anime, os personagens estavam flutuando do banco, eles não estavam sentados. Eles estavam flutuando. A gente tá falando do cara que errou a posição da trave. Exatamente, os caras erram a posição dos personagens no graphic design, porra. Imagina que... Mas é aquela coisa, o personagem ele pode estar fora de posição. A trave é um objeto inanimado, ele não. Ele não. eu não quero tirar uns prints de Roshi pra você falar, meu Deus do céu, a trave não é um problema. A trave é um gigantesco problema. A trave... Pô, a molecadinha que joga bola aqui na rua acerta a trave. O animador de chute não. Acabou. É porque ele tá movendo a trave, cara. Ele tá movendo a trave. Que sabe desenhar com giz no chão o que seria a área, como que seria um campo. Os animadores profissionais, não. Pô, não dá. Ai, muito bom, muito forte. Maurício, quer fazer um pequeno pronunciamento aqui do seu voto também? Não posso opinar da maioria, porque eu não assisti a maioria deles. Que bom. Que bom. Pô, você devia estar comemorando nesse momento, cara. Um título. Exato. Das tranqueiras que eu peguei ano passado pra assistir, elas não foram indicadas nessa categoria. Dito isso, me surpreende que o anime da Alquimista não entrou aqui em pior animação. Não sei se eu fico feliz ou surpreso. Fique triste. Fiquei triste. Você vê o resto. É porque o Zack entrou no lugar dela. Imaginei, mas... Né. Não posso opinar aqui. O máximo que eu poderia opinar seria Tate no Yusha, porque puta merda, que coisa ruim. Você opinou pro melhor, né?
É, pois é. Optou pros melhores. O cara que tomou Exato. só um cafezinho aqui e foi embora. É, pô, mesmo do Simpson. Falei. Cara, não tem como. Então o Roshi leva esse caneco. Parabéns, Roshi. Parabéns. Parabéns.